todo. E nessa questão aí, nós temos a questão da dependência. O anterior divide-se em subclasses. Aqui não. Aqui são unidades menores, mas que são, assim, entrelaçadas, estão ligadas na essência. E então? Tranquilo? Ficou melhor, querido? Deu para fixar? Sim, professor, obrigado. Disponha. Vamos lá. Aí nós vamos ter agora outros elementos de sequenciação. Fica de olho aqui no horário, tá, Ari? Outros elementos de sequenciação. A paráfrase, né? Eu acho que vocês já ouviram falar nesse recurso. O que é a paráfrase? É uma nova afirmação do sentido de um texto ou passagem usando outras palavras, o que deve ser muito utilizado nas questões discursivas de vocês, na redação, né? Por exemplo, é você dizer a mesma coisa usando outras palavras, né? Então, isso é parafrasear, né? Por exemplo, parafrasear um autor, parafrasear uma ideia, é você ser fiel àquela ideia, mas agora trabalhando com uma nova estrutura vocabular, de certa maneira. Isso é a paráfrase. Como, por exemplo, aí, a professora ajuda quem muito estuda. É uma paráfrase de Deus ajuda quem cedo madruga, de certa maneira. Né? A gente lembra até aquela relação de intertextualidade, né? Um texto que remete a outro, nos faz lembrar de outro texto. Paralelismo sintático. Gente, esse aqui, olhe, preste atenção nesse paralelismo sintático. Quem faz muito, né, que assim, questão, e faz muita prova da banca CESP, isso aqui é uma das coisas que o CESP mais prioriza mesmo, não abre mão disso aqui. Principalmente nas questões discursivas, não abre mão, tá? Isso é uma das coisas que faz muito aluno perder nota, perder assim, pontuação, e pode ser, e muito bem se ele domina essa partezinha aí. É o paralelismo sintático ou gramatical. Em que consiste isso? Hoje, nos textos que eu corrijo, a maior parte deles traz muito problema de paralelismo gramatical. Né? Eu sempre gosto de mostrar para os alunos o que é isso, né, para eles saberem. Que o CESP prioriza muito, pelo menos, né? Por exemplo, é a correspondência de funções gramaticais e semânticas existentes nas orações. Além de melhorar a compreensão do texto, né, o fato de respeitar o paralelismo torna a sua leitura mais agradável. Deixa eu mostrar aqui para vocês no exemplo. Não só canta, como bolos é a sua especialidade. Veja que no primeiro trecho do período, nós temos o quê? Não só canta, canta é um verbo. Então, estamos falando de paralelismo gramatical. Então, a gente vai trabalhar com questões de termos gramaticais também, tá? Então, olha só, a primeira parte do período, não só canta, como bolos é a sua especialidade. Então, eu tenho... em que consiste a falta de paralelismo? No primeiro momento, eu estou o quê? Utilizando, mostrando uma qualidade, que seja de alguém sobre quem eu esteja falando, mas eu utilizei um verbo. Na segunda, o ideal era também utilizar um verbo para promover paralelismo gramatical. Mas eu não utilizei. Coloquei como bolos é a sua especialidade. Eu usei um substantivo. Então, já perdeu a sincronia, perdeu esse paralelismo. Quando eu falo paralelismo, é o quê? As ideias equiparadas, né? Ali, que estão seguindo meio com similaridade ali. Já no segundo exemplo, não só canta, como faz bolos com especialidade. Agora eu utilizei verbo também. Então, na primeira parte do trecho aí, eu utilizei um verbo, e na segunda parte, também um verbo. Aí sim, eu consegui promover paralelismo sintático, ou também, como é chamado, gramatical, quer dizer a mesma coisa. Ok? Pronto. O assunto, a parte teórica, foi. Eu tenho algumas questões que eu trouxe para a gente analisar. Como eu sabia que o assunto ia ser muito denso, eu até mencionei antes, né, a Ari Clenis, que eu gosto de trabalhar sempre com 10 questões, né, para a gente trabalhar na aula, mas o assunto era tão denso que eu preparei a metade,
E eu vou enviar o documento, já falei com a Ariclenes também, vou enviar um PDF com mais 5 questões complementares, seria para este estudo de hoje, envio para ele e ele vai encaminhar para vocês, tá? Vai mandar essas questões e em seguida também ele vai ficar responsável para enviar depois o gabarito, que eu vou mandar também, tá bom? A forma de vocês também estarem treinando para esse conteúdo, tá? Então, olha só, eu trouxe aí a primeira questão. Antes de começarmos as questões, alguém quer falar alguma coisa? A questão na íntegra, tudo direitinho, para em seguida tentarmos entender qual seria a resposta. O que é que vocês dizem aí? Como fica melhor para vocês? Vamos ler juntos na íntegra tudo? Eu estou me dizendo, tá? Como ficar melhor para vocês, fica bom para mim também. Então, olha só, questão 1, tá? No tocante à embriaguez, o CTB estabelece o seguinte: temos o texto, né? Que é o texto aí associado à questão. Aí nós temos no artigo, vou pegar só o primeiro parágrafo, que é o que a gente vai precisar para resolver a questão, tá, gente? Vamos ser bem práticos. Constitui, artigo 161, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Aí, olha só a questão. A partir do texto, e considerando o CTB, julgue o item que se segue. A coerência do texto, presta atenção, quando eu falo de coerência, eu falo de quê? A lógica do texto, tá? A coerência do texto e as regras gramaticais, já vão atentar o quê? Se fala de regra gramatical, eu já tenho que ficar ligado em quê? Ligado em concordância, ligado em regência, já nessas coisas aí, já fica ligado nisso, paralelismo, tudo, já fica ligado nessa questão. Seriam respeitadas, então está dizendo se a coerência do texto e as regras gramaticais seriam respeitadas caso se inserisse no caso que está craseado, imediatamente antes, ou seja, eles trazem uma coisa que confunde, a gente quando fala imediatamente, a gente pensa que é depois, né? Mas olha só como as questões, claro que só podia ser o CESP da vida mesmo. Então, eles trazem a questão de maneira que até o candidato, às vezes, se atrapalha também. Então, a primeira parte, né, para você resolver bem as questões, principalmente do CESP, fiquem muito atentos às questões, aos enunciados, viu, gente? Que muitas vezes a pegadinha está no enunciado, na forma como a pergunta é feita. Às vezes não é nem na questão gramatical que vai trazer a questão. É como é passada aí. O próprio enunciado já traz a pegadinha mesmo, que já induz, já traz o erro ali. Então, fiquem atentos a isso, ao enunciado. Então, caso se inserisse imediatamente antes de medidas, ou seja, eu já coloquei aqui, tá? Até para vocês aqui o grifozinho vermelho, para facilitar a localização. Então, está dizendo, se antes desse termo, medidas, já viesse de cara esse aqui, ó, craseado. Está dizendo que seria mantida a coerência do texto e as regras gramaticais. O que vocês dizem? Analisando. Tá certo ou tá errado isso? Tá certo, Professora, professor. Não é tem 3 elipse. suicidas aqui. Eu, Diana e Gustavo dizendo que está correto. Tá certo? Correto? Vamos ver? Certinho. Aí eu coloquei aqui a explicação. Por que está correto? Porque haveria manutenção de paralelismo sintático mediante a regência verbal. Presta atenção aqui nessa partezinha, galera. Quando fala, ó, sendo o infrator sujeito às penalidades, quem é sujeito... Eita, eu coloquei verbal, desculpa, tá, gente? Não é verbal, é nominal, perdão. Sendo sujeito, quem é sujeito a alguma coisa, a algo, tá? Então, esse sujeito aqui é a questão da regência nominal, tá? Não é regência verbal, como eu coloquei aqui na questão. Peço desculpas a vocês. Então, o que é sujeito? Sujeito a alguma coisa. Sujeito às penalidades. Por que tem aqui craseado? Que é o que é sujeito? É sujeito a e penalidades. Nós temos aqui o artigo definido feminino as.
Professora, A uma dúvida. preposição que é cobrado pelo sujeito, vai estabelecer a fusão, né? Vai fazer ocorrer a fusão com o artigo, ocasionando crase. Mesmo aqui não tendo, mas perceba que medidas também se relaciona a sujeito. Está sujeito às penalidades e também está sujeito às medidas administrativas indicadas. Então, nesse caso, colocando aqui o AS, obedeceria o que aqui? Seria mantida, respeitada ainda a questão da coerência, porque o sentido permaneceria inalterado, e as regras gramaticais também estariam corretas. Aqui, no caso, optou-se pela questão da elipse, tá? Não utilizou. A elipse aqui garante a coesão textual adequada. Mas, se eu coloco, né, eu não vou ter a elipse, mas eu vou ter o quê? Outra regra aqui que garante a questão da correção gramatical, que é o paralelismo sintático. Então, também não afeta a questão da correção gramatical do texto. Alguém ia falar alguma coisa? Tranquilo? Vamos para a próxima. Para não tomar tanto tempo da aula de Ari. Outra questão. A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam preservados se no trecho a competência estadual do ICMS gera ainda dificuldades na relação entre as 27 unidades da federação. Se nesse trecho, o vocábulo ainda fosse substituído pela seguinte expressão isolada por vírgulas. Então, está dizendo que a correção gramatical e os sentidos originais do texto, quando eu falo de sentidos originais, já fiquem ligadinhos, tem a ver, se fala aqui, está falando trocar a palavra, quer dizer o quê? Manter o mesmo sentido, o mesmo significado. Quando eu falo sentidos originais, tem a ver com o mesmo significado ali, uma palavra tem que ter o mesmo significado que a outra, que vai ser substituída, tá? Ligadinhos nesses termos. Então, está dizendo que esse vocábulo ainda, que está aqui, o trechozinho, que eu já deixei marcado também. A competência estadual do ICMS gera ainda, então é esse ainda que vai ser substituído, dificuldades, cadê? Na relação entre as 27 unidades da federação. Então, olha só, esse ainda poderia ser substituído sem prejuízo nenhum gramatical. Eita, toquei sem querer, já marquei, eu mostrei até a resposta, meu Deus. Então, seria substituído e teria que ser isolado por vírgula, lógico, mas por qual desses termos aqui? A, B, C, D ou E? Até então, ao menos, além disso, até aquele tempo ou até aquele momento. O que vocês dizem aí? Não sei se vocês viram, eu bati sem querer e mostrei. Analisem aí o termo ainda, vejam que circunstância ele estabelece, né, o sentido que ele estabelece, e veja por qual ele poderia ser substituído que possa preservar esse mesmo sentido. A lógica dessa questão é essa. Chegaram a um consenso? Alguém disse aí alguma resposta, Ari? Pessoal, todo mundo acertou aqui. C, né? A senhora salvou, professora. Porque eu mesmo iria errar nessa, né? Eu tinha eliminado aquela letra D e a letra E, por conta que é a mesma coisa, né? Até aquele momento e até aquele tempo, né? Aí já não poderia ser essas duas. Eu realmente estava na dúvida entre a C e a A até então, ou além disso. E se além disso aí eu não marcaria essa C e teria errado essa questão aí, provavelmente. E olha só o porquê da explicação de C a letra C. Porque, no caso, o advérbio ele tem que estabelecer, como falei, a mesma ideia. Quando eu falo até então, estabelece uma ideia de tempo. Certo? A ideia é temporal. Quando eu digo além disso, a ideia é de acréscimo, é de inclusão.
E quando fala a questão dali, o ainda, o termo é a ideia de inclusão, de acréscimo. Então, nesse sentido, por isso seria a questão, a letra C, além disso. Tá? Advérbios de inclusão pode ser trocado por além, também ou inclusive. Então, geralmente, como eu falei para vocês, decorem conjunções. Sempre decorem conjunções, termos sinônimos, porque ajudam bastante, principalmente em questões do SESP. Muito, que eles usam muito isso. Aplicam demais isso aí. Tá? Vamos para a próxima. Questão 3, tá? É aquelas questões que geralmente sempre vem para, né, trazer aquela dorzinha de cabeça para a gente, que é reescritura. Reescritura de frase, enfim. Reescrita. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita do seguinte período do texto. A harmonização com os outros sistemas tributários é outro desafio que deve ser enfrentado. Assinale a opção cuja proposta de reescrita, além de estar gramaticalmente correta, preserva os sentidos originais do texto. Atentem para o seguinte nessa questão. Nós trabalhamos muito a questão de quê? Coesão gramatical temporal. Estou dando a dica aqui, o bizu. Já fiquem de olho na questão da ideia temporal passada pelos verbos nessa oração, no trecho original, para que essa noção temporal seja preservada, mantida em sua reescrita, ok? Vamos lá. Vejam aí. Aí, a letra A é o seguinte: a harmonização com outros sistemas tributários deve enfrentar também o desafio. Letra B. O desequilíbrio com outros sistemas tributários é outro desafio a ser resgatado. A harmonização com os demais sistemas tributários consiste em outro desafio a ser enfrentado. A harmonização de outros sistemas tributários é mais um desafio que deve ser enfrentado. E a hierarquização com outros sistemas tributários é também um desafio ao qual deve se combater. O que é que vocês acham aí? Questão assim é meio punk, né, gente? São muitos termos bem parecidos, né? A professora tem uma divergência no plenário aí, entre D e C, né? Entre a D e a C? E a C, Eu fui pela C porque como a de cima, né? A principal, ela diz que é outro, né? Que é outro desafio. Eu achei que poderia ser mais um desafio. Não sei se é por aí, né? Mas vamos ver? Eu nunca marco com certeza, pô. E entre as duas, eu sempre marco errada. Vamos ver, olha só. Você marcaria certinho. Justamente, o teu raciocínio foi certinho. Foi perfeito nisso mesmo. Essa questão do outro e mais um, né? Justamente em outro, né? E na questão, é outro desafio, também segue essa lógica, né? Que você conseguiu estabelecer. A questão leva em conta a relação semântica, né? A relação de sentido, entre termos do trecho original e do trecho reescrito. Por exemplo, os outros, os demais, em relação ao restante, né? Dá essa ideia, essa questão aí que você colocou. Certinho, certinho, certinho. Vamos lá. Alguma coisa sobre a outra questão? Qualquer coisa, viu, gente? Podem falar. Nós temos um outro texto aí, eu já destaquei aqui no texto, tá? O que a gente vai precisar, para não precisar ler tudo, tá? Eu vou ler só essa partezinha aqui, tá? O último parágrafo. O texto é esse. Aí eu vou ler o último parágrafo. Graças a essa especialização e priorização,
foi possível obter-se o elevado